I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 34 do Receios do Além. Para quem acompanha o meu podcast, o Receios Obscuros, eu costumo postar episódios segunda e quarta, então são 2 por semana. Contudo, agora temos uma novidade. Toda sexta-feira vai ter um episódio da Nath também, então serão 3 episódios lá no Receios Obscuros e o dela é sexta-feira. O nome do quadro vai ser Arquivos Obscuros e ela vai contar relatos do Reddit, tanto de terror sobrenatural quanto o terror da vida real, que é o terror não sobrenatural relacionado a pessoas. Então, se você curte o trabalho dela, dá uma olhada lá nesse quadro, acho que vocês vão gostar bastante. É nesse mesmo estilo do Receios do Além e do Receios Obscuros, basicamente contando relatos. E quando vocês ouvirem o episódio, caso vocês gostem, comentem lá alguma coisa positiva para ela saber o feedback de vocês. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisdoalém@gmail.com. E vamos para o episódio de hoje. E esse episódio serão vários relatos enviados pela Nia. Oi, meu nome é Nia, tenho 32 anos e atualmente moro perto da capital de Sergipe. Tenho alguns relatos para compartilhar com vocês. Sou fã de relatos sobre o além e agora do seu podcast também. Gosto muito da forma como você narra as histórias que as pessoas enviam ou comenta sobre elas. E olha que eu sou muito exigente para gostar de alguém narrando fatos. Bom, desde sempre tenho certo contato com o sobrenatural, assim como a minha família, que é muito católica e evangélica e não comenta muito sobre esses casos. Eu morava com os meus pais em um interiorzinho de Sergipe, e desde lá ouvíamos passos pela casa, que acreditávamos ser do meu avô, falecido quando meu pai tinha uns 4 anos. Aos 7 anos, nos mudamos para outro município um pouco maior, para uma casa recém-construída por minha família materna. Morei lá dos 7 aos 18 anos. Em um dos relatos que enviei para os Oucas, contei sobre um ser que entrou em minha casa, caminhou até o quarto dos meus pais e veio em direção ao meu quarto segurando uma faca. A casa do interior. Essa casa era pequena, porém muito espaçosa. Tinha a garagem do lado esquerdo e uma calçada na frente, cercada por um muro e um portão. A sala ficava do lado esquerdo, o quarto de meus pais à frente, depois da cozinha o banheiro, e mais ao fundo meu quarto rente à cozinha. Nos fundos havia um batente de cimento e um pouco abaixo um banheiro externo desativado. O quintal era inclinado e na parte mais baixa havia uma grota cercada. Essa casa era muito baixa, mais baixa que o nível da rua, com um telhado também baixo, parecendo uma casa de fazenda. Mesmo com todas as luzes acesas, sempre parecia obscura e sombria. Cascos no quintal. Outro relato dessa casa aconteceu quando estávamos sentados, eu, meu pai e minha mãe, assistindo TV na sala. Acho que era um domingo.
De repente ouvimos barulhos de cascos na porta dos fundos. Parecia um animal grande que permaneceu ali por cerca de 5 minutos. Ficamos paralisados, ouvindo aqueles passos que soavam como se algo estivesse batendo na porta, tentando entrar. Meu pai, tentando nos acalmar, disse que devia ser um cavalo ou algum outro animal solto. Mas nosso quintal era cercado e dificilmente um animal grande conseguiria entrar. Ele foi verificar, mas não encontrou nada. Mudança de casa. Aos 18 anos, saí de casa e vim para onde moro atualmente. Minha mãe financiou essa casa e eu me mudei para cá para estudar. Desde 2012 moro sozinha aqui. Minha casa é relativamente grande, com telhado alto e algumas paredes internas mais baixas. A garagem fica na frente. No lado esquerdo há uma sala maior, no meio uma sala menor, que uso como escritório. No canto direito há uma entrada de ar, mas só venta quando a porta de vidro está aberta. Depois vem o quarto da minha mãe, quando ela vem para cá, e do meu irmão. Dentro desse quarto há um pequeno cômodo no fundo, do lado direito, com 85 centímetros de largura por 1,35 metros de comprimento. Ele foi planejado para ser um banheiro, mas hoje meu pai guarda ferramentas de construção e reforma nele. Em seguida, há a cozinha, meu quarto e um banheiro que antes era a suíte, mas após uma reforma ganhou outra porta que dá para a cozinha. Ou seja, meu banheiro tem 2 portas. É o único banheiro da casa, e algumas vezes, depois da reforma, a porta incha e não fecha direito. Geralmente deixo apenas a porta do meu quarto aberta para o banheiro, pois tenho medo de sair do banheiro direto para a cozinha. Um breve relato sobre a casa e seus antigos donos. Ela pertencia a 2 irmãs e ao filho de uma delas. Esse menino morreu durante uma briga entre torcidas organizadas. Não sei quando nem como, só sei que, após o ocorrido, resolveram vender a casa. O saco preto jogado na garagem. Logo que me mudei, meus pais vinham com mais frequência, agora trazendo meu irmãozinho que tinha cerca de 5 anos. Ele adorava brincar com terra e estava sempre mexendo no que encontrava pelo quintal. Certa vez, quando meus pais estavam aqui, já se arrumando para ir embora, vi um saco preto jogado na garagem. Quando eles foram embora, peguei o saco, que estava meio aberto e com umas cinzas dentro. Achei que era do meu irmão e coloquei no rack da sala. Mandei uma foto do saquinho para minha mãe e disse: "Olha o que meu irmão esqueceu." Ela riu e foi olhar as fotos, mas de repente exclamou: "Jogue isso fora imediatamente." Não sei o que havia dentro daquele saquinho. Fiquei morrendo de medo e limpei o local onde as cinzas caíram o mais rápido que pude. Acredito que tenha sido coisa da vizinha, que não simpatizava muito comigo. Até hoje, minha mãe se lembra disso e teme que tudo de ruim que me acontece seja por causa daquele saco. A casa e os causos. Nessa casa sempre ocorreram acontecimentos bizarros. Barulhos à noite, vultos, pessoas sentadas na sala. Mesmo sendo iluminada, à noite eu só conseguia transitar entre a cozinha e o meu quarto, como se metade da casa fosse mal assombrada e estivesse sempre escura. No banheiro, antes de forrar, dava para ver o quartinho que fica dentro do quarto do meu irmão, que sempre foi bem assustador. Quando eu tomava banho e fechava os olhos, ao abri-los rapidamente, via monstros horríveis entre a parede do banheiro e esse quartinho. Sempre tive uma sensação horrível vinda dali. Já vi pessoas sentadas nas poltronas da sala. Era como se metade da casa ficasse clara e a outra escura. Por ser uma casa grande, costumo fechar as portas dos outros quartos à noite, para dar a sensação de que o espaço é menor. Mas sempre, toda noite, quando vou fechar as portas dos quartos, especialmente a do meu irmão, sinto um arrepio na espinha, como se algo habitasse aquele quarto, principalmente o quartinho dentro dele. Nunca dormi lá, e sempre que alguém vem aqui, relata sentir algo ruim vindo desse cômodo ou da casa. Quando me tranco para dormir, os barulhos começam. Passos da sala para a cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas coisas. Algumas vezes
cheguei a pensar que fossem os meus pais chegando de madrugada e os chamei pelo nome. Ouço também barulhos de coisas caindo na cozinha, que costumo atribuir ao telhado. Nos dias em que estou mais corajosa, vou investigar, mas nunca vejo nada. A TV da sala liga sozinha, ou até mesmo a do meu quarto. Sempre foi muito assustador. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. A sacola que se mexia vazia. Certa noite, meus pais estavam aqui. Como sempre, vieram de mala e cuia para passar uma semana. Geralmente faço uma faxina para deixar tudo limpinho e cheiroso antes da chegada deles. Nessa noite, meus pais estavam deitados quando começaram a ouvir algo mexendo próximo à cama. No início acharam que fosse uma barata andando dentro de uma sacola vazia ou que o vento estivesse movendo o plástico. Porém, apesar de a casa ser bem ventilada durante o dia, à noite não venta quando as portas estão fechadas. O barulho continuava. Meus pais se levantaram, acenderam a luz e viram uma sacola ao lado da cama. Pegaram um chinelo e bateram nela. Depois voltaram para a cama e apagaram a luz. Mais uma vez, o barulho recomeçou. Inconformada, minha mãe se levantou e acendeu a luz novamente. A sacola estava se mexendo sozinha. Ela bateu de novo com o chinelo e resolveu olhar dentro. Não havia nada, mas a sacola ainda se movia, como se algo estivesse dentro dela. Assustados, oraram e removeram a sacola de dentro de casa. No dia seguinte, me contaram o ocorrido, ainda apavorados. Algo caindo na cozinha. Certa vez cheguei do trabalho e fui assistir TV por volta das 18 horas. Estava paralisada, sentada na cama, sem conseguir me mexer, quando de repente ouvi algo caindo no armário da cozinha. Vi uma coisa preta e grande passar pela brecha do armário, por trás do micro-ondas e do forninho e cair no chão. Fez muito barulho e acabei rindo, imaginando que fosse algum animal. Levantei para ver o que era, pois aquela coisa preta tinha caído junto com algo do telhado e provavelmente sujado o armário. E, pasmem, não havia absolutamente nada, nem em cima do armário, nem debaixo dele, nem em qualquer outro lugar da cozinha, muito menos sujeira. Meu namorado chegou e me encontrou pálida de medo, tremendo. Sempre tive pets, cães e gatos. Muitas vezes os cachorros começavam a latir furiosamente no meu quarto, como se houvesse alguém na sala ou na cozinha. Ao abrir a porta, meu namorado da época me acompanhava, e os cães saíam desesperados, latindo para alguns cantos da casa. Depois que me separei desse namorado, fiquei apenas com a minha gata, que é muito companheira e sempre dorme comigo. Costumo observá-la. Se os barulhos forem constantes ou muito altos, fico ainda mais assustada quando percebo que ela também se assusta. Alguém mexendo no piso. Uma vez, eu tinha pintado um piso. Pintar coisas de vez em quando é um hobby meu, e deixei secando na mesa da cozinha. Enquanto dormia, ouvi um som como se alguém pegasse o piso e ficasse jogando algo sobre ele ou arrastando. Mesmo assustada, abri a porta do quarto e, para minha surpresa, não havia nada nem ninguém mexendo no piso, que continuava exatamente no mesmo lugar. Passos na cozinha. Certa noite, eu estava muito apertada para ir ao banheiro, mas a outra porta do meu banheiro não estava fechando. Foi então que comecei a ouvir passos
indo da cozinha para a sala repetidamente. Achei que fossem os meus pais. Chamei por eles, mas não responderam. Eu estava muito apertada, então resolvi ligar para o meu namorado, pois quando estou com medo, fico paralisada. Se houvesse alguém real ali, eu não conseguiria nem discar para a polícia. Mesmo depois de ir ao banheiro, continuei ouvindo os passos. Meu namorado não acreditou em mim. Disse que devia ser a gata ou o barulho da geladeira. Mas a gata estava deitada na cama, também alerta. Algumas noites depois, ele veio dormir aqui e não conseguiu pregar o olho porque ouviu os mesmos passos. Mesmo sendo cético, admitiu que eu tinha razão. Barulhos na cozinha e o cheiro de perfume de madrugada. Recentemente eu estava estudando na segunda salinha, que eu uso como escritório, e acabei me empolgando, perdendo a noção do horário. De repente, comecei a ouvir os mesmos barulhos que escuto quando estou no quarto, coisas caindo na cozinha. Assustada e paralisada de medo, interrompi os estudos e fiquei imóvel, quando, do nada, comecei a sentir um cheiro forte de perfume. A sensação era de que a pessoa que usava aquele perfume estava atrás de mim. Era um cheiro doce e intenso que não sumia de jeito nenhum. Pensei que poderia ser alguém na frente de casa, mas como? Já passava de meia-noite. Desliguei tudo e corri para o quarto sem olhar para trás. Desde então, não estudo mais de madrugada nessa salinha. Já senti um cheiro parecido outra vez, por volta das 4 horas da madrugada, quando não conseguia dormir. Pensei que poderia ser a vizinha saindo para trabalhar, mas como eu sentiria esse perfume tão forte dentro do meu quarto, que é relativamente distante da casa dela? A sensação era de que alguém estava bem acima da minha cabeceira, com aquele cheiro impregnado. Bolinhas caindo na entrada de ar. Minha casa tem uma entrada de ar, e antes havia placas de PVC em formato de tijolinhos ao redor dela, com cerca de 2 metros de altura. Certa noite, enquanto dormia, comecei a ouvir o som característico de bolinha de gude caindo, quicando e rolando pelo chão. Acordei meio atordoada com o barulho. No primeiro momento, achei que fosse minha gata brincando. Mas quando olhei, vi que ela estava sentada na porta do quarto, assustada e curiosa com o som. Abri a porta e nós duas fomos imediatamente investigar. Olhamos ao redor, mas não havia absolutamente nada. Ela parecia extremamente curiosa e, ao mesmo tempo, assustada. Me olhava com seus grandes olhos, como se me perguntasse o que era aquilo. Foi até as poltronas investigar mais de perto. Mas, naquele momento, perdi a coragem. Voltei correndo para o quarto e mandei uma mensagem para o meu namorado. Cético como sempre, ele disse que poderia ser a minha gata brincando com alguma bolinha ou um bichinho fazendo um ninho dentro dos tijolinhos de PVC. Mas como? A gata estava comigo e assustada também. Fui dormir assustada, mesmo assim ouvi aquele barulho a noite toda. Os grandes olhos na telha de vidro. Certa noite, estava até tarde assistindo TV e mexendo no celular no quarto. Ainda precisava tomar banho e escovar os dentes, pois não consigo dormir sem tomar um banho. Foi quando comecei a ouvir barulhos de pegadas pesadas no telhado. Eram tão pesadas que pareciam passos de gente. Fui em direção ao banheiro para escovar os dentes, quando me lembrei da telha de vidro que havia ali para clarear o ambiente durante o dia. Fiquei imaginando que aquele barulho estava bem próximo a essa telha. Olhei para cima, pois tinha a forte sensação de que alguém estava me observando. Foi quando, de repente, vi 2 enormes olhos e uma cabeça grande e branca me olhando. Comecei a gritar e saí correndo do banheiro. Tremendo como vara verde, mandei mensagem para o meu namorado, e ele, cético como sempre, disse que poderia ser um gato. Mas aquela cabeça era grande demais para ser um gato. Durante semanas fiquei morrendo de medo de tomar banho, e quando precisava ir ao banheiro, usava com a luz apagada, sempre olhando para cima, esperando não ver aqueles olhos novamente. Outros relatos. Eu trabalhava como babá na casa de um ex-namorado e acabava passando mais tempo na casa dele do que na minha própria casa. Era uma casa bem antiga e toda forrada de gesso. A casa tinha a garagem,
o quarto da minha ex-cunhada, que detesta todo mundo, o quarto dos meus ex-sogros, a sala, o quarto do meu ex, uma cozinha de jantar, o quarto da minha ex-cunhada, outra cozinha para preparar a janta, a varanda, o quintal e um quartinho dos fundos, que tinha um banheiro a alguns metros de distância. Essa ex-cunhada, do primeiro quarto, me detesta até hoje. Não sei porquê, mas por ela ser uma pessoa amargurada, evitávamos nos olhar. Como eu disse, trabalhava como babá da sobrinha dela, que ainda era bebê. Certo dia, cheguei cedo e fui lavar os pratos e preparar o almoço da bebê. Enquanto estava na pia, ouvi um barulho vindo da sala, na direção da segunda cozinha onde eu estava. Achei que fosse essa cunhada. Imediatamente não olhei para ela, apenas continuei lavando a louça. Foi então que vi, pelo canto do olho, uma mulher de branco se aproximando de mim. Ela usava uma camisa branca que tinha um quadro preto no meio, e no centro da camisa havia um detalhe rosa. Vi essa figura passar por trás de mim. Achando que era minha ex-cunhada mal amada, olhei para o outro lado, esperando vê-la seguir em direção ao quintal, mas não havia ninguém. Me assustei, olhei para trás, nada. Procurei pela casa e pelo quintal, nenhum sinal de ninguém. Todos ainda dormiam. Não tive coragem de perguntar a ela se era ela, mas contei o ocorrido para o meu ex. Alguém me chamando. Nessa mesma casa, costumava dormir lá para passar a noite com o meu ex. Certa vez, acabei dormindo cedo enquanto assistíamos TV. Acordei de madrugada e fui ao banheiro no escuro para não acordar ninguém. Enquanto estava sentada no sanitário, ouvi uma voz me chamando e um impulso na porta. Imaginei que fosse minha ex-cunhada, do quarto em frente à cozinha, querendo ir ao banheiro também. Respondi: "Oi, o que foi?" Mas ninguém respondeu. Saí quase imediatamente do banheiro. Quando saí, vi a minha ex-cunhada dormindo profundamente no quarto dela. Os outros quartos estavam com a porta fechada. Perguntei ao meu ex se tinha sido ele, e ele negou. Fiquei assustada, mas fui dormir novamente. Finalizando. Não sei se sou médium ou algo do tipo. Tenho medo de desenvolver essa sensibilidade e acabar vendo ou ouvindo mais coisas. Não me considero religiosa, mas sim espiritualizada. Apesar de amar morar sozinha, morro de medo de dormir aqui sozinha. No momento não posso me mudar. Já pedi para rezarem na minha casa. Queimo cascas de cebola e alho ou acendo incensos pela casa. Às vezes os fenômenos diminuem, outras vezes voltam com mais frequência. Enfim, esses são os meus relatos. Se me lembrar de algo mais, mandarei mensagem. Desculpe pelos relatos longos. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início do episódio, toda sexta-feira vai ter um quadro semanal com a Nath no meu podcast, o Receios Obscuros. O nome do quadro vai ser Arquivos Obscuros, e ela vai contar vários relatos do Reddit lá. Então não percam, dê uma chance lá e ouçam. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.